Oi, gente! Mais um dia com vocês. Dia porque vocês estão vendo a própria claridade. Estamos de frente com uma janela enorme. Mais uma vez, Kátia Prado, Luciene Matheus e a Ana Andrade. Olá! Bem, muito bem-vindas. É isso aí. Estamos olhando para umas árvores maravilhosas. Ali já é o bosque aqui da nossa cidade. Tá lindo o dia, né? Tá, hoje tá maravilhoso. Maravilhosa. Eu adoro ver árvores na janela, assim. É muito bom. E o meu passarinho caído. Eu acho que ele não tá vivo, não. Esse não tá. E de vez em quando a gente escuta os micos, a gente escuta as maritaquinhas que saem de lá. Mas você mora num lugar privilegiado também, né? É uma delícia. Aqui mesmo sendo central, né? Você abre a janela e não vê só prédios, casas. Aqui vê as árvores, achei ótimo, maravilhoso. A vista é muito boa. Do lado da sala também, que tá fechada as cortinas. Mas você vê ali o Sesc, né? É bem bonito, aqueles coqueiros, à noite é tudo iluminado, bem bonito. Tendo árvores é o que importa. E hoje estamos aqui para falar de relacionamento, mas assim, um relacionamento mais específico para dar assim umas ideias de homem e mulher, né? Relacionamento de duas pessoas, não relacionamento com pais, com irmãos, né? Relacionamento amoroso. Amoroso, mulher, homem, tanto faz. O que a gente não quer é separar. É o amoroso do relacionamento de família, que também vai ser um outro tema depois, né? A gente vai discutindo, conversando, trazendo isso. Gente, a descendência italiana, eu tento segurar a mão. De verdade, eu tento, mas a mão vai sozinha. É como se tivesse uma briga, né? Eu tento. Eu lembro uma vez que a gente estava comendo, um primo meu, e a gente comendo assim, aquela galera de primo rindo, conversando, e a Kátia com a faca e o garfo na mão. E ele só fazia assim, ó. Mas Sofia, meu Deus, vai voar. Não vai, gente. Ele falava, eu vou morrer com essa faca. Tá firme, fica tranquilo. Era daqueles... Olha lá, vamos pro relacionamento, né? Daqueles primos que os pais ficam falando que a gente vai casar. Sim. E eles tinham certeza que eu ia casar com ele. Tem família que é assim, né? Tem. Mas você sabe que é uma coisa que eu e a minha irmã evitamos com as crianças. Porque se a gente parar pra pensar, incentivar as crianças de pequena, você tem namorado, você tem namoradinha na escola, é muito ruim. Não é? É verdade. Cada um perde o foco. Viver a sua fase, né? Tem fase. O ser humano tem fase. A criança é criança, bebê é bebê. Exatamente. Não tem que atropelar nada. E aí as pessoas começam a confundir. Aí veste a criança como um adulto, e normalmente não é aquele adulto, né? É uma coisa mais vulgar, de acordo com as épocas, dos lugares. Aí daqui a pouco já está incentivando, aí você vê. Gente, a coisa mais triste é olhar esses adolescentes com o filho no colo. Pra mim, assim, é muito triste. Porque normalmente sobra pra menina, né? Meninas de 13, 14 anos com um filho no colo. Sobra pra família da menina. Eu tava ouvindo uma live esses dias, onde a moça tava contando que 15 anos ela já tava com a filha nos braços. O moço era 10 anos mais velho que ela. E o quanto isso, assim, ó, destruiu os sonhos dela. Destruiu. Porque ela estava construindo uma carreira de modelo, acabou. Acabou. Tem algumas carreiras que são específicas de idade, né? Exato, porque aí ela não tinha quem ficasse, mesmo porque irresponsabilidade dos pais, uma menina de 15 anos engravidar. Na minha opinião, filho menor, somos responsáveis por eles, tá? Não é porque tem 15 anos que faz o que quer, manda e desmanda, não é bem por aí. Tem regra, tem ordem, e é isso que faz a sociedade funcionar, todo mundo saber que tem regra, que tem limite. E aí os filhos fazem o que quer, a engravida, e aí tem pais que vão assumir, achando que o filho pode continuar a vida. E tem outros que, como a mãe dela fez, você não fez o filho, agora é teu. E aí acabou com a carreira dela. E agora ela foi tropeçando, ela tá com mais de 40 anos, tropeçando na vida. Tropeçando. Você falando isso, mas tem, assim, eu vejo que eu tenho também vivências e exemplos diferentes. Na verdade, a gente gostaria que tudo isso tivesse uma regra, mas na verdade não é para todo mundo isso.
tem lugares que são escassos esse tipo de regra e até mesmo a educação, né, cara? Mas então, é isso que é o negócio, é falta de autoridade dos pais, os pais acharem que é comum as crianças namorarem. Alguns sim. Sabe? É verdade. Eu não acho certo você incentivar a criança de pequeno. Você quer namoradinha? Você é namoradinha? Daqui a pouco, olha, ele já tá namorando, 12 anos. Não, gente, não é certo isso. Vamos colocar as coisas no lugar. É criança. Sim. A criança tem que estar brincando, a criança não tem que estar trabalhando na lavoura. Isso, infelizmente, é a realidade do mundo? É. Mas é o certo? Não. A criança tinha que estar brincando. A criança não tinha que estar areando panela, não tinha que estar olhando os irmãos mais novos. A criança tinha que estar brincando, estar na escola. Isso é uma vida saudável, isso é uma vida leve. E assim que você vai construir uma vida que vai ser um futuro promissor. Não vai ser uma pessoa que vai estar sempre tropeçando, sempre buscando o pão de cada dia. Por quê? É um sacrifício. Quantas pessoas não são realizadas, são frustradas e veem no outro a tábua de salvação e não nele? Porque não teve estrutura. Sim. Não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade, mas também não é o certo essa realidade. E eu brinquei até os 15 anos. Uma vida super saudável. Apesar de brincar desse meu primo, mas meu primo morava em outra cidade, morava super longe. A gente se viu uma vez no ano nas férias. E a gente nunca pensou em namorar. A gente sempre levava aquilo na brincadeira. Mas hoje em dia eles não levam. É? Não. Ela convive com mais jovens e adolescentes do que eu. Tá aqui. Essa falta de apoio da família, essa falta de orientação faz com que as crianças fiquem perdidas. Vulneráveis, né? Eu tava falando, a orientação, né? São todos que têm. Tem famílias que não têm essa orientação, são desestruturadas ali muito. Mas tem uma coisa que a gente não pode também falar que é culpa do mundo. Hoje todos os adolescentes, ou pelo menos na grande maioria, a nossa realidade é o estado de São Paulo, né? Acesso à internet. Tem mais acesso, né? Acesso à internet. Aqui eles aprendem tudo, certo e errado, né? Sim. Então muitas fazem o que quer, né? A nossa realidade é o estado de São Paulo. Nós moramos numa cidade grande até, né? Do interior. Sim. Tem recurso para tudo e para todos. As escolas oferecem internet, as escolas oferecem. Minha filha estuda escola pública. Tem lá computador para eles fazer prova. Eles têm acesso à internet. Se ela engravidar porque ela quer. Porque dentro de casa tem orientação, na escola tem orientação. Se a minha filha tem 34 anos, é porque eu tive orientação. Então, existe exemplo, existe caminho. Eu não gosto de justificar o erro olhando para situações especiais. Isso não justifica erro. Minha opinião, Kátia, não justifica. Sei que hoje vejo essas histórias dessas pessoas, principalmente que vivem no sertão, que é uma miséria, ninguém tem acesso a estudo, ninguém tem acesso nem a comida, ao básico eles não têm acesso, porque as políticas públicas não chegam até eles. E a gente sabe muito bem por que no nosso país. Eu não estou me referindo a eles, eu estou me referindo a essa realidade, a quem tem acesso aqui, ó, a nos ver, a estar aqui, ó, tem estudo, tem condição de ir. Eu vejo que tem campanhas ridículas, tem coisa muito mais importante para se olhar e não se olha. E aí jovens desprotegidos, por quê? Muitos pais começaram cedo e aí chega uma fase que eles querem o quê? Curtir a vida. Porque eles foram tolhidos lá atrás porque tiveram filho cedo. Também. As pessoas pularam as fases e falam por experiência, gente. Experiência que, ó, é experiência clínica, é experiência de outras coisas que eu já vivi. Eu tô indo para 50 anos, eu já vi muita coisa. E eu sei que é porque não houve estrutura, não houve, e não é, às vezes não é por isso, os pais falam, mas os filhos teimam e os pais não corrigem. E aí vem aquela sequência de erros e todo mundo vai passando por cima de todo mundo e um monte de gente decepcionada, frustrada, jogando o que ele podia ser feliz, o que ele podia ser
completo na conta do outro que está do lado dele. E aí são duas pessoas que vão ser infelizes, frustradas e vão mais um ser vivo na Terra nesse caos. Entende? É bem por aí que eu olho. É o caos que as próprias pessoas se colocam. Sim. Verdade. Entende? A gente fica limitado a olhar para essas pessoas, né? Que vivem em situação muito precária. A gente fica limitado, a gente não tem como chegar até lá. Mas que seria maravilhoso poder ajudá-los e oferecer um futuro um pouquinho melhor. Por que que muita gente de outro estado vem para o estado de São Paulo? Porque quer uma vida melhor. Sim. Quando a gente fala em relacionamento amoroso, em casamento, hoje, né, eu já fiz 50, já estou na sua frente. Isso vai muito além do que uma união, porque são padrões. Você imagina, o ser humano, homem, ele é 50% pai, 50% humano. A menina também, 50% pai, 50% humano. Se eles não forem pessoas resolvidas, não tiverem essa estrutura, o que está unindo ali? Porque nós somos 95% subconsciente. Na primeira oportunidade, o primeiro problema que tiver, quem é que vai sobressair ali? Todo aquele 100% que você trouxe, mal resolvido, seja as feridas, seja as mágoas, seja essa falta de apoio. Sim. Então, une com o outro, são feridas com feridas. E no dia a dia, na rotina, vai ficando difícil, né? E principalmente se nessa rotina tiver escassez financeira. Sim. Aí é uma das coisas mais difíceis. Então, onde acontece traição, rejeição, onde acontece as brigas, mortes, que a gente vê relatos de muita coisa. É onde as feridas, né, vivas ali, um sente dono do outro, acha que pode comandar o outro e faz coisas, né, para controlar a situação, para aprender. Birra, muita birra, você vê gente muito imatura. Imatura, gente. Se tem uma coisa que a gente tem que entender é que eu posso mudar a mim e eu tenho que fazer minhas escolhas. Eu não posso ficar com o outro por pena, eu não posso ficar com o outro porque o outro quer que seja assim. Ninguém é dono de um outro ser humano. Acabou a escravidão, porque nem na escravidão eles podiam ser dono, né? Era tudo forçado. As pessoas eram tiradas do seu habitat e trazidas como coisas. Mas eles não podiam ser dono, era gente. Mas hoje existe um outro tipo de escravidão, né? As correntes invisíveis. Sim. Porque num relacionamento, eu vou falar porque eu conheço histórias, né? Vocês também, de pessoas que querem separar e o outro ou a outra se faz de coitadinho de vítima. Vítima. Nossa, mas eu fiz tudo isso pra você e agora você vai me abandonar? Sim. E aí vai, usa família, né? Tem gente articulosa até, né? Tem de tudo. Que bonita a sua palavra, articulosa. E aí, como é que faz nessas situações, né? Como que pode resolver isso? É um percurso longo, mas precisa estar bem definido os papéis, os limites. Sim. Principalmente, né? quando já tem a criança no meio disso tudo. O diálogo, né? É o essencial. E é um diálogo alinhado, né? Sim. Não pode ser um querendo gritar mais que o outro, um se impor mais que o outro. Eu percebo muito também nas histórias que escuto que as traições acontecem quando um precisa de mais apoio. Então a mulher adoece, o homem não tem estrutura para apoiá-la, ou nem quer às vezes, né? Nem só estrutura emocional, Sim. não. Ele acha que ela se vira, ela sempre deu conta e ele continua vivendo a vida dele porque ele tem as necessidades dele. Então o homem trai mais a mulher do que o contrário. Ainda acontece muito isso, a nossa sociedade ainda é muito machista. Sim, e trazendo
só um exemplo de uma pessoa conhecida. Eu, particularmente, gostava muito dela, da Preta Gil, que faleceu agora. Ah, eu vi cada história dela. Sim, inclusive ela estava doente e a pessoa que estava com ela, o companheiro dela, não quis. Ela falou isso na entrevista. Não quis. Aquele que ela tava 9 anos? Sim, esse último. Isso. Tá. E ele não quis Não quis. Com ela. Quer dizer, enquanto ela tava saudável, podendo compartilhar de uma vida legal com ele. Com certeza, ela deveria proporcionar muita coisa boa pra ele. Com certeza, né? Vamos até pro lado financeiro, muita coisa, sucesso, enfim, né? Sim. São muitas portas abertas para eles, né? Aí tava bom, era legal, ela servia, né? Mas na hora que ela precisava do apoio dele, ela não teve. Sim. Quantas mulheres são assim? Quantas? Quantas mulheres, enquanto o homem não tem nada, elas dão todo o apoio para construir uma vida, daqui a pouco elas são trocadas por uma mais nova, uma rígida. Isso nós estamos falando, né, no caso de casal ali hétero, no caso isso, mulher, mas isso. também acontece, com certeza, né, nos outros tipos de casais. Sim, porque aí a gente está encontrando uma sociedade também, então vamos com esse gancho, né? Uma sociedade onde as pessoas estão se descobrindo em relacionamentos que não eram o que elas queriam. Sim. Não era bom, né? Então, muitos casamentos desfeitos porque a mulher descobre que ela gosta realmente de mulheres e homens, né? Descobre, mas estavam vivendo aquele casamento de conveniência. Sim, tem muito. Né? Enquanto aquilo não era a família, essência né? dele. E também a família vai pesando. Porque as crenças, né? Sim. E aí a pessoa não pode viver. E na hora ela eu conheço uma pessoa que na hora que ela saiu dessa situação, ela se viu totalmente sozinha. Sozinha. Porque aí tem uma galera todinha conspirando contra a felicidade dela, aquilo que ela é. Ela é a essência dela, né? É a essência. E ela nunca pôde ser porque tinham as convenções. Sim. É convenção de igreja, né? Do círculo social, da família, e a pessoa vai levando, principalmente as mulheres, sempre. As mulheres é as que mais carregam esse peso. Eu conheci uma pessoa, hoje ela tem idade até para ser minha mãe. Ela sempre gostou de mulheres. Sempre, sempre, sempre. Mas ela vivia no tamanho de uma cidade ou de Codorna. Era assim. Ela não podia dar um passo que todo mundo sabia da vida dela. A família dela era uma família, né? Sim, muito antiga, cidade muito conhecida. Então, a mãe dela era uma pessoa muito difícil, muito rigorosa. Tudo nos termos dela. Então, ela casou dentro das convenções. Casou com um homem, teve filhos. Mas ela foi se destruindo. Foi se destruindo. Ela perdeu a essência, perdeu ela. Ela não teve força, ela não teve apoio, ela não teve coragem de sair disso. Hoje ela é o quê? Mal alcoólatra. E a maioria vai com vício. Sim. Pra cobrir essa dor, vai com vício. É uma fuga, né? É. Pra aliviar a dor. Exato. Fico imaginando, me coloco no lugar dela, quanto é difícil reagir e contra a família numa cidade desse tamanho. A pessoa tem que ter uma inteligência emocional muito grande, conseguir separar as vidas, porque a base da gente é a família. Sim, né? Se ela não nos apoia, é muito complicado. E ouso dizer mais um, hein? Quando ela mora numa cidade muito pequena, a gente sabe, eu já morei numa cidade pequena por alguns meses, eu morei, minha mãe disse, nós ficamos acho que 1 ano e meio. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Imagino. Né? Ouso dizer que naquela época só eram mais psicólogos do que terapeutas. Sim. Porque os terapeutas trabalham com diversas técnicas. Né? Mas o psicólogo tradicional, ele é um gravador. Ó, só escuta o que a pessoa fala. E aí, você tá numa cidade desse tamanho, só tem esse tipo de profissional, você não tem dividir? Não tem. Não, porque alguém que escuta alguma coisa na porta do consultório, ou essa pessoa também ela tem a vulnerabilidade de um ser humano, e um dia ela deixa escapar uma frase. Acabou a vida dessa pessoa. A pessoa já sabe quem é que ela falou. Entende? Então, assim, elas não tinham nem um profissional com quem dividir. Olha que vida pesada, que difícil para essa pessoa. Era impossível ela não ir para o vício. E ainda que foi, assim,
assim, eu vejo que as mulheres também são muito fortes, não declinaram da vida. Porque muita gente, olha, eu dou minha cara a tapa se muita gente não declinou da vida por conta de situações como essas. Sim. Relacionamentos abusivos, sem apoio de ninguém, aquilo não era aquilo que ela era, não era a essência dela. Relaciona com um peso que não tem nada a ver. Aí a pessoa olha e não vê saída, porque o desespero deve ser gigantesco. E aí acaba fazendo. E é uma luta grande aí, porque ao mesmo tempo que ela quer viver algo que está dentro dela, não pode. Não pode. E sem força vai viver o sonho dos outros, né? Porque ela a convicção viveu, até, né? Porque nem sempre é sonho, pode ser só conveniência para todo mundo. Sim. Né? Senão ela não consegue sobreviver. Não. Gente, é muito triste essa realidade. Eu, assim, não sei, na minha família eu não conheço ninguém que se abriu, que teve coragem de falar sobre isso. Mas eu vejo que muitas mulheres levaram um relacionamento adiante por conta de convenções, porque os pais não queriam que terminasse. Então ela ia segurando a bronca, mesmo não sendo mais aquelas mulheres que eram reprimidas, né? Antes elas eram bem reprimidas, né? Quantas puderam escolher os maridos? Vamos começar por aí. Quantas? A minha avó pôde escolher. Mas eu conheço muitas que não. Antes dela, o pai decidia quem ela ia casar. Gente, ai, que eu fico imaginando, é uma tristeza isso, eu acho. Sim. Mas eu acho que naquela época elas não podiam, né? Que escolha? Não tinha, eu não sei nem se elas tinham essa capacidade de ter essa escolha. Não, porque o que acontecia? Elas eram meninas, 12, 13 anos, e elas iam conhecer o marido. Né? Elas já, daquela infância de estar ali com a mãe, ajudando a cozinhar, cuidar do irmão, do nada ela falava, esse aqui, você vai casar com ele, semana que vem é o casamento. A minha avó escolheu, elas também tiveram as escolhas. Mas mesmo assim, uma delas não foi muito amorosa com o meu avô, ele era o provedor, também fazia tudo. A minha outra avó, ela falava, a minha mãe, se a gente tivesse algum problema, ela não podia nem voltar para a família, você tinha que resolver ali na sua casa mesmo. E outra coisa que ela falava era isso, do marido, eles faziam, ela não tinha noção do que era um casamento, ela falava. Minha mãe nunca falou pra mim sobre nada de um relacionamento. Elas não falavam, simplesmente pegava assim o servão manual e falava, vai. Era como se fosse um troféu, fulano vai casar, vamos preparar o casamento dele. Era festa. Era aquela festa, era a alegria de todo mundo. Mas na hora de ir pra dentro de uma casa... Ela não sabia o que tinha depois do casamento. Exatamente, das festas. Depois da festa, o que ia acontecer? Ela não sabia. É verdade. Ela não tinha noção nenhuma daquilo, né? Porque a vida sexual, muito menos, as mães não falavam sobre isso. E detalhe, né? Eram crianças casando com homens formados, adultos. Sim, os homens já eram mais velhos, né? Então, elas eram meninas totalmente despreparadas. Casou, mas e depois? E depois ninguém falava. É verdade. E quantos relacionamentos assim? Mas sobreviveram no tempo. Claro, as mulheres tiveram que carregar isso tudo, não tinha opção. Tinha saída. Eu lembrei da história de uma conhecida minha. Ela fez um casamento com que ela não queria, mas o pai queria. E aí as filhas contavam, a minha mãe teve depressão há muitos anos, né? Minha mãe, mas não teve esse diagnóstico, porque não tinha na época. Não tinha um diagnóstico. Essa visão de que a mãe teve depressão, ela é recente, já com a mãe falecida. Tinha depressão, não dormia à noite, não queria falar com ninguém, às vezes cochilava durante o dia, passava a noite inteira na cozinha, no fogão a lenha, fazendo comida, fazendo alguma coisa. E aí elas contaram que ela queria casar com um outro moço, a família não deixou e obrigou ela a casar com o pai, que era uns 10, 15 anos mais velho, com que ela não queria. Eu não falei nada, só fiquei pensando, tá aí o porquê da pessoa adoecer e morreu jovem. Que dó. Morreu jovem.
Que dó, isso é o pior. De alguma forma ela declinou a vida. Né? Diz que a infelicidade não mata? Mata sim. Por que que essa... Sim, eu porque fiquei ela traz, pensando. né, outras coisas. Ah, Você entra em depressão, gente. separar jamais, trair Não jamais. fazer. E o que que essa pessoa, ao invés de descansar à noite, estava fazendo comida lá na cozinha, estava fazendo alguma coisa? Pensa, mas é uma fuga. É, Ela claro tinha que ficar naquele era. quarto Era com uma aquele homem fuga, que ela não claro. desejava. Claro que era uma fuga. Né? A hora que ele estava, ela não estava. Porque certamente de dia ele saia para trabalhar, é a hora que ela podia relaxar e dormir um pouquinho. Sim. Era isso, provavelmente. E eu falo, mulher ela consegue, é pesado, só que a gente consegue dar uns jeitinhos, né? A gente consegue dar conta do recado de algumas coisas. Então isso acaba adoecendo a gente. Pagou um preço, né, pra Sim, a gente paga um preço, dar sempre conta. chega. Mas ela não tinha, eu penso que pela idade dela, pela família, por tudo, ela não tinha outra saída. E ouso dizer que elas não tinham. Era tão ruim que elas não tinham nem como preparar as filhas delas também. Não tinha, né? Porque era tanta dor e às vezes era tão comum ser aquilo que elas não conseguiam nem preparar as filhas. Sim. Olha, eu passei por isso. Eu lembro de uma amiga que eu conheci na época essa da amizade, né? Vamos dizer, pra chegar nesse tipo de assunto. essa liberdade. E não ia poder verdade. fazer nada, porque A era liberdade. a questão familiar, ela era uma raiz profunda. Não tinha, ela ia poder contar para outra. E os mistérios que tinha que ter, os segredos que não podiam ser falados. Sim, Não também. tinha muito o que fazer mesmo. Essa amiga eu conheci na época que eu fiz uma das minhas primeiras formações. E ela conta que a avó era amarga. Ela falou, minha avó era ruim, era amarga. Ela contou que certa vez, ela tomando banho, pequena, cantando no banheiro, a avó, irritada porque era uma criança cantando no banheiro, foi lá, fez a mãe tirar ela de lá, bater nela, porque ela era uma criança feliz. E aquilo incomodava a avó. Mas porque a avó sempre foi amarga, a avó não queria aquele casamento, casou cedo, casou novinha. Adivinha do que a avó morre? Ó, câncer, ó, onde estava. Ela manteve aquela raiva aqui nesse plexo. E é o plexo que eu costumo dizer que a gente tem uma bolinha de fogo, bem pequenininha aqui. Que é aquela chama que te põe para tomar atitude. Né? Se você não tiver chama na vida, né? Sim. Você vai vegetar. Só que aqui é onde cresce a raiva ou a determinação. E ali cresceu aquela raiva, aquela amargura da vida. Então diz que ela foi ruim com... Ela era ruim até com o marido. Que acho que era o jeito dela se vingar dele. Sim. Só que aí ela se vingou do mundo. Dos filhos. Pra quem faz, né? Era pra todo mundo. Ela não tinha limite. E ela morreu de câncer no cérebro. Quando eu Tá aí mencionei também, né? A que- doença tá aí também pra mostrar muita coisa. Sei. Que Ela tem um significado. Bem, não é por acaso que acontece. né? Não. Tem uma razão de existir. tem um livro da Zíbia, né? Nada é por acaso. Nada é por Zíbia acaso, Gasparini. da Zíbia. Não é, gente. Nada é por acaso nessa vida. É sempre uma construção. Não tem como você plantar tomate e colher azeitona. É a mesma coisa. Sim. E no meio disso tudo, nós estamos falando aí do caso de casos que não deram certo, né? Vamos dizer. E também tem aqueles casais que parece que nasceram ali um para o outro, né? Você Verdade. olha alguns e fala, nossa, como combina? Deixa eu só tentar buscar alguém. Vai deixar elas ir falando que eu vou tentar buscar o que Eu tenho um exemplo. Fala. A minha avó e meu avô. Gente, ela cuidava dele e ele cuidava dela, ele retribuía. Era muito amor, era visível o cuidado deles dois. E aí ela falava, e aí mulher tem muito, ela tem que saber comandar o negócio ali, né? Ela tem que ser o pescoço. Eu já ouvi de Mulher psicóloga. sabe onde fica a sua casa. Isso aí Eu já ouvi de psicóloga que a mulher, ela faz a dança da... Ela faz uma dança para envolver aquilo que ela quer. Então ela tem que jogar esse charme, né? Eu acho que no relacionamento
em qualquer tipo de relacionamento. Eu acho que tem que ter um intencional na mulher para ela conseguir. E ela conseguia fazer isso. Se ela queria algo, ela conseguia fazer com o meu avô adquirisse aquele algo para ela. Um objeto, alguma coisa que queria comprar para casa. Então ela conseguia envolver ele, mas ela cuidava muito bem dele. Ele era o apoio dela. Então, assim, era muito visível, o amor deles era bem bonito. Eu lembrei, a minha tia, ela ficou casada, minha tia não, tia da minha mãe, né? Ela ficou casada por mais de 80 anos. Olha que lindo. Muito, assim, ele foi primeiro, e a gente tinha certeza que ela não ia durar muito. Porque ela vivia em função dele. Foi o que nós achamos, meu avô. Não foi assim. Ela ainda conseguiu, mas então, às vezes tem uma sequela, né? Sim. Ela viveu, eu uso dizer, sei lá, uns 5 anos a mais, mas veio Alzheimer. A fuga. Já não quer lembrar, né? Voltar no tempo que era bom. Só lembra do passado. Eu lembro que ela era bem pequenininha, então ela ficava sentada lá no velório e ela falava assim: ai filha, eu vivi mais com ele do que com os meus pais. Que dó, que dó. Ela estava inconsolável. Ela casou bem novinho mesmo. Quando a gente está falando Sim, aí 12, 13 anos, né? Era comum. A minha avó casou um pouquinho mais velha, acho que ela tinha uns 20 anos. Nossa, bem mais. Já estava moderna a época dela. Já deviam estar falando que ela estava baixinha. Exatamente. Porque as minhas avós, uma casou com 12, a outra com 14. Não foi isso a idade não, minha avó. Gente, pensa. Isso não é idade, vamos falar sério. A gente que tem filho, você quer ver seu filho com 12 anos casado, gente? Não. Mas eu acho que era uma realidade diferente, né? Era a expectativa de vida que eles tinham. 12 anos eles já estavam trabalhando na roça. Nossos a expectativa de ser trabalhando, né? A expectativa de vida era menor também, né? Não é igual hoje, que o povo chega a mais 100 anos. 30 anos, eu lembro das pessoas com 30 anos já era se arrastando porque já tinha aposentado, já tinha vivido tudo que tinha para viver. Não aproveitavam nada da vida, as pessoas não gostavam de viajar, não gostavam de sair. Não tinha essa possibilidade, né? Tanto de... Era difícil. Era sobrevivência. Quem que eu estava vendo a história de quem que era dessas indústrias de carro? Aí eu vou lembrar depois. Minha irmã mandou uma reportagem para eu ver e ele estava trabalhando no motor, eu não lembro de qual carro que era, não sei se era da BMW, eu não lembro. E o homem que estava fazendo o motor. E a mulher ia lá e dava uns palpites e tal. E ele montou que nem que tem, como chama? Triciclo, né? E um dia ela olhou para aquilo e falou: vou para casa da minha mãe. Catou os 2 filhos pequenos e foi. Levou não sei quantas horas, um lugar que era 40 minutos para chegar. E ela foi, ela teve problema no caminho, teve que parar, mas como ela ajudava ele, então ela sabia um pouco de mecânica e tal, e conseguiu chegar. E aí quando ela volta, ela tinha deixado um bilhete para ele, que ela tinha saído de carro com as crianças. Então você vê que as mulheres sempre foram de desbravar. E ela foi o apoio para ele construir esse motor. Depois eu vou lembrar qual deles que é. Mas é desse povo de fora, não é do Brasil, né? Mas que se não tivesse essas mulheres cheias de ideologia e que tivesse essa pegada com o marido, eles não teriam tido a vida. E nós também não estaremos provando disso. O problema é que sempre foi um custo alto para a mulher. Sim. Que a gente sempre vai chegar nisso, né? Eu acho que todos eram leves, né? Todos os nossos aqui podcasts, nós vamos chegar à conclusão de que nunca foi fácil para a mulher, nunca foi leve para a mulher. Ela sempre teve que desbravar tudo, né? Sim. E quando a mulher, ela aceita, né, ali as convenções familiares, inconscientemente ela vive o que a mãe, os avós falavam. Tem uma amiga que não casou, não quis casar. Então ela sempre falava: não, mas eu não quis casar. Um dia nós sentamos para conversar, ela me contou. A avó foi obrigada a casar e falava para todo mundo:
não sou feliz, não gosto desse marido, eu quero mais que ele morra. Meu Deus. Gente, por que vocês acham que ela não quis casar? Porque ela não tinha Ela cresceu ouvindo isso, eu tô com Cresceu medo. ouvindo. Vou praguejar a vida de... Cresceu ouvindo isso. A avó queria estudar, não queria casar. Então ela cresceu, ela era muito ligada a essa avó. É. Ela cresceu ouvindo isso não tem e ela como, né? fez o que a avó queria ter feito. Provavelmente essa avó queria casar, mas não naquele momento, depois. Ela Só que quis não deixou estudar, isso claro pra ela, né? Só vendeu Só aquele veio- peixe ali. É, porque na hora da raiva, né? As meias verdades, as meias histórias, né? Sim. E isso também é muito normal, né, nas famílias, não se contar tudo. Uhum. E a gente é assim, né? Vamos falar sério. E a A gente interpretação conta até também, onde né? nos convém, né? E vai da interpretação e vai também da, bom, tá, minha avó, minha mãe viveram assim, o que eu quero pra mim? É isso que eu não tive, não sei vocês. O que eu quero pra mim hoje? Ah, então eu vou fazer desse jeito, vou separar as vidas. Mas não é o que eu vivi e o que a gente vê é tudo assim muito embolado, misturado, quando vê, o tempo passou, É verdade. né? Às vezes eu tô contando uma história pra alguém e a pessoa fala, mas e você não perguntou isso? Não. Mas por que você não perguntou? A pessoa me conta até onde ela acha que eu tenho que saber. Mas é porque a gente cresceu assim, não é? A gente escuta até onde a pessoa quer que a gente saiba. Sim. E às vezes, e principalmente na minha profissão, eu vou escutar até onde a pessoa quiser contar. Porque ela tem essa liberdade, né? E aí eu vejo que é por isso, mais do que nunca, que as coisas terminam onde terminam. Porque as coisas não são esclarecidas, né? Sim. E a gente conta só, você no caso, ouve um lado de uma pessoa. De um lado só De um lado também só. da relação. Exatamente. E eu vou te dizer, gente, que o que tem de sessão de casal que eles vão só pra lavar roupa suja, É, não resolve. aí lavar roupa suja, uma acusa o outro, mas ninguém quer ouvir. Acusação é grito. Onde a alma não quer ouvir o outro. Onde você não está dando espaço para o outro falar a dor dele. Então aí vão lá, lava a roupa suja, grita, e você fica ouvindo, deixa sair essa energia primeiro, né? Sim, Tem que deixar sair, porque alguém tem que deixar sair. Porque se eles brigar sozinhos vai ser pior. Então deixa lavar a roupa suja, acalmou. Então, e agora? Vamos lá. Vamos colocar então isso agora em lençóis, né? Vamos trazer as cartas para a mesa. O que é realmente ele? O que é realmente dele? Né? Sim. Porque normalmente esse grito diz mais sobre a gente do que sobre o outro. Qual é a participação dessa pessoa? O que ela contribuiu para você chegar nesse nível? E os relacionamentos, agora vocês falando lá, eu lembrei dessa minha tia, mas eu lembrei de um casal novo. Eles casaram relativamente jovens também. Quer ver? O filho já está na faculdade. E eles são novinhos. Então, para entrar na faculdade, eles estão entrando com quanto agora? 17, 18 anos? 18. É. 19 anos. Porque o ensino médio vai até 18. Não, a mãe está com o primeiro, está com 15. Depende, 16, 17, é 18 a faculdade. É, 18. Aí, é porque tem o nono ano agora. Eu fico Né? confuso na minha cabeça. É porque, ó, eu com 21 estava formada em direito há 5 anos. que É porque o nosso tinha um ano a menos, né? Mas o nono ano antes entrava com 7, hoje entra com 6, primeiro aninho. Então continua com 17, 18, Então, tá depende certo. do mês que a criança faz aniversário. É, 18 anos quando já ela dá pra ir. entrou. Vai estar compensar isso. Então o menino já está com 18, você põe aí, acho que eles casaram novinho, com 20 e pouquinho, né? Um casal jovem, né? Pra gente pensar em o filho tá com 18. E olha que interessante, né? Ele foi o único namorado dela. E eles têm um. Vamos esperar passar? Estamos no centrão da cidade. É, bombeiro, né? E eles só tiveram um menino. Gente, que menino! Que inteligente, estudioso, educado. Então, casal jovem que deu conta do recado, sabe? Os pais também tiveram muito discernimento. Eu adoro a mãe dessa minha amiga, adoro. Ela é uma mãe fantástica.
eu não vejo ela dar palpite em nada. Você precisa, você vai até ela. Ela não abre a boca para te dar palpite de nada. Eu não vou dar nomes aqui, mas elas são um exemplo de mulher. E soube criar muito bem. E essa minha amiga soube passar isso, né? Soube passar isso pro filho. E ele faz faculdade, como chama, de coisa de matemática e de estatística. Né? Foi difícil, né? Pra mim, que não gosto de matemática, da área de humanas, estatística, acho que é isso. E o menino, assim, excepcional, só notão, a escola inteira tirando nota boa, sabe? Aquele menino que você quer, é um menino desse que a gente deseja pra nossa filha, sabe? Estudioso, que tem um futuro promissor, que é um menino que sabe, tem bases boas dentro de casa e que vai saber fazer. Foi assim que eles foram ensinados. Eu lembro que se acontecia qualquer eventualidade, eles iam os dois, falavam baixinho com o menino, sabe? Um exemplo. E eu não lembro dessa, eu tenho amizade com ela antes dela ter o menino. E não lembro dela ter grandes queixas do marido, sabe? Mas é o que há, ela também só teve essa experiência, né? Kátia, você como terapeuta, que conselho você dá para quem tá nesse relacionamento assim, ó? Bagunçado? Isso. Primeiro vamos procurar terapia. Porque aí cada um se resolvendo, e não é terapia de casal, é cada um se resolvendo para olhar o que é dele e o que é a participação do outro. Cada um olhar as suas responsabilidades, não culpa. Se não é culpa, é responsabilidade. O que cada um trouxe, qual foi aquela carga, aquela bagagem que ele trouxe de família. 100%. E para quem está começando, alinhem-se. Sabe? Olha, lembra que eu te falei? Vai ter, como vai ser? Quantos filhos nós vamos ter? Você vai querer continuar trabalhando? Eu acho que esses assuntos super importantes. Você vai querer continuar trabalhando na maternidade? A gente não faz. Não, porque às vezes a pessoa se conhece, vai lá pra balada, aí a menina estuda, ela trabalha, o cara pensa o quê? Ah, ela dá conta. Ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela vai ter filho, vai cuidar dos filhos, eu só tenho que trabalhar. Acabou, filho, não é assim. Às vezes a mulher tem, quando vem, gente, é de verdade, é hormônio. Quando vem a maternidade, muda tudo. Muda muita coisa na vida da mulher. Não é à toa, né? A maternidade. Muda a nossa vida. Tem mulher que quer parar e cuidar do filho. Tem mulher que vai pegar. Eu conheço gente que acabou a licença da maternidade, colocou o filho na escola, pegou integral e ela voltou a trabalhar, mas não sei nem se é porque ela queria, mas o marido exigia. E aí a criança, também, né? E a criança não tinha férias. Não tinha férias. Porque se os dois trabalhavam em horário integral, a criança não tem férias. Aí vai pagar cursinho de férias, não é? Vai ter alguém para ficar com esse filho. E essa criança não saía da escola. Ela tinha pouquíssimos dias com os pais. Tipo as festas de fim de ano. Do contrário, essa criança está na escola. É saudável? Eu não particularmente não acho. Eu não acho. Peraí, quando o filho da gente chega em casa, você precisa ter um relacionamento com seu filho. Não dá pra ser igual aos nossos pais, que mandava a gente ficar quieto, vai pra lá, nós estamos adultos aqui conversando, vai pra lá. Não dá pra ser mais assim. E não dá pro pai e a mãe falar, agora é hora de eu relaxar. Presta aqui que eu vou usar aqui, vou ficar nas redes sociais. E a criança largada, ou um desse, ou assistindo uma televisão, na mão de alguém. E aí, gente, eu tenho um professor da TRG que ele fala que TOD não é um transtorno. O TOD não é um transtorno. São os pais que não querem ser pais. E aí a criança, ela faz aquilo que ela quer. E aí eu ouso dizer, quantas coisas vocês veem nas redes sociais que o filho quebrou a casa, que o filho foi pra cima de mãe, porque tirou o celular dele. Teve um porquê, né? Tá aqui atrás isso. Você tem qualidade de vida com teu filho? Você conversa, tem intimidade com teu filho? Você sabe quem são os amiguinhos? Você sabe o bolo que ele gosta? A comida que ele gosta? Você sabe? Ontem veio a amiguinha da minha filha aqui. Que coisa mais bonita que eu ouvi. Eu falo bonita, tá? Por causa da Mimi. Que coisa linda. Ela contando que a refeição é proibido o celular na mesa e todo mundo tem que sentar junto. Comer junto.
E todo mundo tem direito de conversar, falar como foi o dia. Gente, isso é raríssimo hoje em dia, né? Claro. Sim. É raro. E olha como é legal. Né? Eu acho isso lindo. Eu sou das antigas, eu gosto disso, eu acho muito bonito isso, entende? O meu avô fazia isso com a gente. O meu avô, ele sentava sempre na ponta da mesa. Na memória, né? Ele sentava aqui e mesmo todo pro mundo bom e pro ruim, né? E contava história e falava desde a época da minha avó e nananã. Não podia sentar com boneco. Fone de ouvido, esquece, tinha que tirar. E eu olhava isso, eu olhava aquilo e eu falava assim, as outras falavam, mania de velho. Eu pensava, não, tem alguma coisa. Mas é porque eu tinha ouvido isso no meu ouvido. Quando você admira alguém, você tem ouvido para essa pessoa. Sim, você enxerga diferente, né? E aí também tem isso no relacionamento. Será que as pessoas admiram quem está do lado dela? Eu acho muito importante. Será que admira? Muitos casamentos vão falir porque perde-se admiração. Perde-se admiração, é algo muito importante. Uma série de situações, né? Que vai E no dia a dia, afastando, né? É tão interessante, né? No dia a dia você vai afastando. E a gente não tem mais o controle, você perde o controle da... Ouso dizer que os casais homoafetivos, eles são melhores do que nós. Tá? Porque como homem, mulher, mulher, eles têm a mesma intuição. Então eles conseguem se entender em outra sintonia. Você concorda? Faz todo sentido. E eu já lembrei de pessoas que eu sei que estão conseguindo viver melhor. Eles alcançam prosperidade, eles têm harmonia, eles conseguem passear, eles estão sempre, assim, 90% eles estão bem. Sim. Só se algum inferno atrapalhar a vida deles. Mas do contrário, eles estão bem, né, melhor. Eles criam filhos melhores. Né? Eles criam. Porque a realidade deles é outra. Eles estão vivendo a essência deles, não estão na conversão. Sim, e com certeza esse tempo com o filho é o que eles mais querem, né? Exatamente. É o planejamento do casal, né? Vamos dizer, é um dos planos que eles têm. Quando eles olham para isso, pode ver que eles têm muito sucesso na vida. Sim. Muito sucesso. Quem não tem é porque não está no caminho certo. Sim. Não está olhando para a direção. Porque eles têm muito sucesso. Sim, é verdade. Eles saem da casinha. Não é porque eles enfrentam obstáculos na vida, mas porque eles têm um outro olhar. E eles têm uma parceria, eles normalmente têm uma admiração pelo outro. Sim. E o que a gente perde? Isso muda muito, né? Por que a gente perde? Porque a gente, por exemplo, eu cresci com um pai que fazia tudo em casa. O meu pai trocava piso, trocava encanamento, trocava privado, mexia nas luzes, punha ventilador. O meu pai fazia tudo. Todo ano ele pintava a casa. E ele trabalhava normal. Estava disposto. Sempre. Mas o meu pai sempre fazia. Todo ano ele queria viajar. O meu pai tinha esse movimento. Se eu pego um homem que não faz nada, um homem acomodado, vai dar certo pra mim? Porque eu cresci vendo isso. Eu acho muito bom. Meu pai era bombril. Como é que eu vou ficar com alguém que não faz? Não vai dar certo, eu não vou ter admiração por ele. Sim. Entende? E o meu marido é esse. É o que faz tudo. Tá aqui, ó, gente. Se a gente tá aqui hoje, é porque ele deu um jeitinho pra nós. Ele é uma MacGyver. E ele disse que vai melhorar. E eu acredito que vai melhorar. Então, assim, ó, quando a gente mudou pra cá, quem que instalou os ventiladores? Ele foi lá, subiu, puxou fiação, tudo. Ele fez. E não existe que a gente tem que pedir serviço pra alguém. Ele faz tudo. As crianças quebrou o brinquedo, é o padrinho. Então, assim, é sobre isso, é sobre. A gente comenta, os pais não ficam com os filhos. Cara, meu marido sempre ficou cuidando da Wendy desde sempre. A Wendy teve uma fase, quando ela foi pra escola, ela tava com 2 anos e. Ela faz em fevereiro, ela já tava com 2 6, 7 meses quando ela foi pra escola. Acho que eu coloquei ela em tipo setembro, outubro, sabe? Assim, por esse meado. Gente, se prepara. Tudo a criança pega. Sim. É tudo quanto é virose. A criança que vai pra escola, ela volta com isso. Desesperada. Não, pra ela pegar resistência, faz parte. Sim. E a Wendy sempre teve um cabelão comprido. Cara, essas viroses, era assim, ó, 2
3, 4 horas da manhã era a hora do exorcista. Sempre de madrugada, né? Quando ela fazia um ar, o Denis já catava ela. A gente tá muito rápido. E ela saía vomitando no meu quarto. Aí molhava o cabelo. Ele entrava no chuveiro, ele lavava, depois ele secava o cabelo dela. Ou então eu lavava e ele limpava o quarto. Então assim, aí eu olho pra isso, como é que eu não admiro? Sim. Ele foi um pai muito presente. Né? E ele fala assim, eu faço tudo por vocês duas, vocês chegam a me explorar. É verdade. Ai, mas isso é gostoso, da explorar. A gente assume. Então, você tem que estar com alguém que você olhe e reconheça as qualidades. Sim. Então, admiração, diálogo. E aí, você acha que na hora que eles estão nessa guerra dos dois, por quê? Alguma coisa já não está mais em sintonia. Na verdade, vira o quê? Um cabo de guerra, né? Cada um vai puxar pro seu lado. Sim. Então é bem por aí. Comecem, o assunto é esse. Façam terapias individuais, se conheçam, se conectem, e aí você vai olhar pro outro, se é do outro, se é seu. Isso, né? É bem por aí. Foi algum conselho só que Temos tempo ainda, menina? Olha, nós passamos, eu sabia, gente, eu sabia que quando vem esses outros temas, entendeu? Então tá, então deu. Então até a próxima. Valeu, gente, muito obrigada. Como sempre, é like no YouTube? Fala não, né? É like no YouTube? Curta a nossa página, curta o nosso canal, né? Curta o canal. Fala o nome, Kátia. A mulher pode. Na verdade, nós esquecemos de ouvir falando, né? Tá bom, a gente vai se ajudar. Mulher pode. Nosso podcast. Curtam, compartilhem, deixem comentários, temas. Nós vamos encher o nosso canal de conteúdo e então quando vocês entrarem lá já vai ter, né, bastante conteúdo deixado lá. Sim. Esse aqui é o hashtag 2. Isso aí. Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau, gente. Beijo, obrigada, Tchau. meninas.